Agora tem assunto sério no Mulher.com. E eu quero chamar a atenção aí do nosso público. Quando a gente fala de estresse, de depressão, tem gente que não dá muita bola, né? Fala, isso aí é frescura. Isso aí não é nada. Não é não, gente. Depressão é uma doença, a gente precisa cuidar muito, inclusive aquelas pessoas que são muito irritadas, né? Ou angustiadas, deprimidas. A gente precisa ter um olhar atento. E hoje, com certeza, você que está me assistindo agora já passou por alguma situação de estresse ou conhece alguém, convive com alguém que sempre está muito estressado, sempre está muito irritado. Até a correria do dia a dia, às vezes o grande número de tarefas que a gente tem que dar conta, né, acaba deixando a gente um pouquinho estressado. Por isso, fica o alerta. Hoje participando conosco, a nutricionista Pérola Ribaldo. Seja bem-vinda, Pérola. Prazer tê-la aqui mais uma vez. Obrigada. E a Pérola trouxe uma pesquisa hoje, turminha, que assusta muito. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, né, Pérola? Mostrando crianças e adolescentes com alto nível de estresse. Alto nível de estresse e de depressão, Tati, porque o estresse ele pode desencadear um quadro depressivo, né? Não só o estresse, mas diversos fatores, fatores funcionais. Isso que você falou, muita gente acha, Tati, que a depressão é frescura. Esses dias mesmo eu estava atendendo uma paciente no meu consultório e ela estava falando, porque fulano tem depressão, isso é falta de ocupação. Não é falta de ocupação, é uma doença. E é sério, né? E como toda doença tem que ser tratada como tal, exige o uso de medicamento, exige o uso de algumas terapias, né? Porque a depressão, ela é dividida em duas formas, vamos dizer assim. Aquela depressão que teve um fator causal, então aquela pessoa que perdeu alguém, que teve algum fator de estresse muito grande. Às vezes um trauma, né? Algum trauma que desencadeou uma depressão. E aquela depressão funcional. O que é uma depressão funcional? Às vezes falta alguma substância no cérebro, às vezes falta algum receptor de um determinado hormônio, como por exemplo a serotonina, que é um hormônio de bem-estar. Então a depressão ela não é só causada por fatores, ela pode ser funcional. E esse estudo, Tati, ele fala entre 15% e 20% das crianças desenvolvendo depressão. E aí ele faz uma colocação que eu acho meio redundante, mas que ele coloca ali antes da vida adulta. Então, assim, na infância mesmo sendo uma depressão causal, uma depressão funcional, ele vai desenvolver isso na infância, o que é um alerta importante para os pais. Sim, fica até inclusive esse cuidado, porque a gente até então achava que depressão, né, ou esses picos de estresse, de irritabilidade, era coisa de adulto. E não é. E às vezes o pai mesmo tem que tomar cuidado com a própria postura, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O filho acaba sendo o espelho do pai. Então, aqueles pais, ou aquela família que convive, né, de uma maneira sempre tudo muito agitado, muito irritado, sim, muito bravo, muito nervoso, automaticamente a criança vai se espelhar nessas atitudes, sim, e vai ser também uma criança muito agitada, muito revoltada. E é um ambiente de estresse, né? Então, assim, a gente está falando do estresse que pode ser causado por algum fator. Então, uma perda, até perda de um cachorrinho, alguma coisa que a gente não dá tanta importância, fala, mas foi um cachorrinho, mas para a criança aquilo pode tornar... Exatamente. Ou um ambiente de estresse, um ambiente sem rotina. Isso, Tati, muita gente fala assim, o meu filho dorme 11h30 da noite, o meu filho dorme meia-noite, eu não consigo colocar ele na cama antes da 1 da manhã. Gente, criança tem que dormir cedo, por conta de síntese de hormônio e por conta dessa rotina. Ela precisa de uma rotina que ajude tanto nas funções vitais dela, as funções de crescimento, quanto na condição social. Então, uma criança que dorme 1h da manhã, mesmo que essa criança estude à tarde, que acorde às 10, para ela é muito tarde. Para ela, a síntese de hormônio dela vai ficar prejudicada. Ou uma criança que dorme, as crianças elas precisam de média 9 horas de sono por dia. Aliás, por noite. Então, se a criança for para a escola cedo, ela acorda às 6 horas da manhã, 10 horas da noite para ela é tarde para ela dormir. Então, essa rotina toda vai gerando um estresse que às vezes a gente não dá importância, Tati, porque a gente não precisa dormir tão cedo. Mas a criança precisa, a criança está em formação, está em desenvolvimento. E aí, Tati, esse estudo
que fala desses 15 a 20%, ele faz uma colocação muito curiosa. A gente já sabe da relação do ômega 3 com a proteção das depressões em geral e das doenças de nível cerebral como um todo, né? Esse estudo coloca também a falta do ômega 3 como uma possível causa da depressão. E ontem veio um pediatra aqui que ele falou muito da pediatria. Doutor Tadeu. Isso, com o uso do ômega 3. E aí tá, esse estudo está colocando que criança, a gente sabe, Tati, que às vezes eles não gostam muito de peixe. Eu vou te falar que eu tenho uma dificuldade em relação à Clara, com peixe, por causa de espinho, porque a criança ela tem 2 anos, ela não consegue separar o espinho, então não é todo peixe que dá pra gente dar, não é todo peixe que tem muito ômega 3. Então, esse estudo está relacionando esse alto índice de depressão, porque 20% das crianças é muita coisa. Gente. Esse alto índice de depressão com uma possível falta de ômega 3. E aí o inverso é feito com sucesso, que é o uso do ômega 3 para o tratamento, porque os medicamentos para a depressão são muito fortes e para usar para criança acaba sendo muito sério você usar os medicamentos. Eles acabam tendo que ser uso por um longo tempo, então não é interessante. E aí tem sido usado o ômega 3 como um paliativo, como uma forma de tratamento e que tem dado muito certo e que tem tido bastante sucesso. Então a gente falava antes, Tati, em ômega 3 para déficit de atenção e hiperatividade, que a gente consegue uma melhora de 30% da concentração. E hoje a gente fala, inclusive, em depressão na infância, o que antes era falado só na fase adulta. Existem algumas doenças, né, Perla? Sim. É interessante a gente observar que antigamente eram só de adultos, né? Por exemplo, colesterol alto. Há anos atrás você não via criança com colesterol alto. Hoje, Sim. infelizmente, é muito comum. Tati, hoje a gente tem um obesas, ambiente, crianças com né? diabetes, crianças Exatamente. hipertensas, gente. E tem muita criança Tem muito. hipertensa. E hoje a gente tem um ambiente que ele contribui muito para isso. Porque quando a gente fala nessas doenças crônicas, o que são doenças crônicas? São doenças que não têm cura. Tá? Então a gente pessoa vai ter que fazer uma manutenção o resto da vida. O resto da vida. Diabetes tipo 2 não tem cura. O indivíduo diabético, ele vai ser diabético para o resto da vida dele. É lógico que em alguns momentos ele pode fazer um melhor controle e ter uma glicemia boa, mas isso não significa que ele deixou de ser diabético. O hipertenso. Isso, Tati, é um negócio que é importante falar, porque eu escuto muito no meu consultório. E esses dias eu escutei de alguma pessoa próxima, não vou me lembrar quem, mas assim, eu falei, você tem pressão alta? Não, não tenho. Ah, então tá, me fala os remédios que você toma. Ah, eu tomo isso, 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 e aí aparece um remedinho para pressão ali. Eu falei, escuta, mas esse remédio é para pressão, você falou que você não tem pressão alta? Não, eu tive a minha pressão alta, mas agora eu tomo remédio. O indivíduo que toma remédio, ele é hipertenso. Ele não deixou de ter a pressão alta porque ele está tomando remédio. Ele está tomando remédio, o remédio está controlando a pressão dele, mas ele é um hipertenso. E antes eram doenças que a gente falava, até algumas a gente usava com o termo senil. O diabetes tipo 2, por exemplo, era tido como diabetes senil. E são doenças que hoje a gente tem em criança. Por quê? Essas doenças, elas eram muito reflexos da idade, do passar do tempo, do hábito de vida mais sedentário, tudo isso que era do adulto. Hoje, você tem criança que fica sentada na frente do computador o dia inteiro. Você tem criança que vê televisão o dia inteiro. Videogame. Então, a gente tem fatores genéticos, é lógico, o fator, ele não deixa de existir, né, aquela predisposição, aquela hereditariedade, mas os fatores ambientais, eles estão muito mais decisivos quando a gente fala em doença crônica para criança. Por quê? Porque a população está crescendo muito menos do que essas doenças. Então, se fosse só herança genética, quem tem a herança vai ficar, quem não tem não vai ficar. Ia crescer proporcionalmente, mas não está crescendo proporcionalmente. Tá crescendo muito. Hoje a gente tem muita criança, 1/3 das crianças com colesterol alto. E quando eu falo no uso do ômega 3 para depressão, eu falo do uso do ômega 3 também para prevenir o colesterol alto ou para ajudar no tratamento. É um combo, né, Pérola? Exatamente. A gente tem falado aqui de outros suplementos, né, Tati, de outros complementos alimentares, e os meus pacientes, às vezes, eles chegam e falam para mim, ah, mas e o ômega
ômega 3. Gente, o ômega 3 é obrigatório, a gente não deixa de usar o ômega 3. E é unânime, é engraçado, porque você sempre, né, ressaltou e destacou os benefícios aqui no programa. Você sabe que no começo, alguns anos atrás, até antes de vir para o Mulher.com, eu tinha um pouquinho de receio, né? Sim. Eu falava, não, mas a minha alimentação é equilibrada, eu como bastante fruta e verdura, por que eu vou precisar de suplementação? Eu não preciso de suplementação. E aí, quando eu vim para o programa, já há alguns anos, né, graças a Deus, a gente está aqui há algum tempo na casa, e aí conversando com médicos, eu comecei a levar também os assuntos que eram abordados aqui na nossa entrevista, também para os médicos em Indaiatuba. E é interessante como vai mudando as orientações, até o pediatra falou isso ontem com a gente, Tati, hoje as orientações são diferentes de um tempo atrás. Sim. Hoje é praticamente obrigatório mesmo a pessoa fazer a suplementação com ômega 3, porque é uma gordura essencial, indispensável para vários órgãos do nosso corpo, para a prevenção de um monte de problema e para o cérebro fundamental. Inclusive, ele falou ontem, destacou, você assistiu a entrevista ontem, minha amiga, você lembra que ele falou a importância para a formação do cérebro do bebê, né? Então, a mamãe gestante, às vezes tem medo de fazer a suplementação, ela deve fazer a suplementação, a não ser que ela seja alérgica a peixe, porque o ômega 3, né, o OG3 Gold da Natural Flora, que a suplementação em cápsula é de peixe. Então, se você tem alergia a peixe, aí você não vai poder consumir mesmo. Mas se você não tem alergia, fale com o seu médico, né? Com certeza ele também vai trazer aí, apontar esses benefícios. E o pediatra falou, mamãe, não tenha medo de tomar. Tome, porque vai proteger você e a criança. E além dos benefícios, né, para a saúde da mamãe, ele falou que contribui muito nessa questão da formação do cérebro do bebê. Exatamente, Tati, porque o que acontece? O cérebro, ele é composto por ômega 3. O ômega 3 faz parte da composição. Então, se eu ofereço esse ômega 3, eu vou ter uma melhor composição, eu vou ter uma melhor formação. E você sabe, Tati, que a gestação, ela é um momento incrível. Cada vez que eu estudo alguma coisa sobre gestação, eu fico mais impressionada com a perfeição do sistema, né? Então, Tati, o que acontece? Você fala assim, o meu cérebro se formou, acho que bem, né, eu acho, e a minha mãe não tomava ômega 3. Só que, muito provavelmente, eu roubei o ômega 3 dela. Por quê? Porque o nenê, ele não é privado de absolutamente nada. Tudo ele vai ou obter da alimentação da mãe ou tirar da mãe. Por isso ele rouba da mamãe, ele rouba mesmo da mãe. Nutriente. Ele precisa, ele rouba para ele. Por isso que tem gestante, às vezes, que perde dentes, né? Isso era mais comum, hoje já é mais difícil, porque as gestantes já estão fazendo um uso mais adequado de cálcio, né? Mas a gestante perder dente, ficar com ossos frágeis. Eu tenho uma prima que ela teve uma fratura do fêmur depois da 3ª gestação dela. Por quê? Porque ela não fazia o uso adequado de nutrientes e os 3 foram pegando dela. Então, provavelmente esse nenê vai tirar da mãe. Só que se ele tiver um ômega 3 de boa qualidade oferecido diretamente para ele, na quantidade certa e novinho, é lógico que é muito melhor. E o que os estudos mostram para a gente? Uma melhor acuidade visual. O que é isso? Uma melhor formação da parte óptica da criança. Então, aquele nenê que a mãe tomou ômega 3 na gestação, enxerga melhor. Ele tem uma visão um pouco mais detalhada, ele enxerga melhor em menos tempo. Hoje é muito questionado o coeficiente de inteligência, que é o tal do QI, mas ainda continua sendo a forma que a gente tem de avaliar a inteligência. E tem estudos mostrando um maior coeficiente de inteligência quando as mães usam ômega 3 na gestação. E a gente tem, Tati, um negócio que eu acho super interessante, que é uma redução dos níveis de alergias alimentares. Que hoje também é muito comum e não era antigamente. Muito comum, Tati. Hoje a gente tem em torno de 4 crianças para cada 10 com uma alergia alimentar. E eu trabalho bastante com alergia alimentar. E assim, não é uma alergia que você fala assim, se ele comer vai dar uma dorzinha de barriga. Não. É alergia, Tati, que se a criança encostar num copo de leite, ela tem um choque anafilático. Ela tem um edema de glote, que a gente chama. Ela perde a respiração. São alergias mais intensas, São alergias, né? muito sérias, muito intensas, e há coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Leite, ovo, soja, milho. Eu tenho criança com alergia a milho. É muito comum, a soja tem sido uma das mais comuns, ao trigo. Então, você imagina o problema que você acaba tendo na tua casa, que você não pode ter uma panela que entre em contato com o leite.
você não pode cozinhar um alimento para aquela criança que é alérgica a leite naquela panela, mesmo que o contato dela foi a semana passada. Mesmo que lave, passe Mesmo que detergente, lave. fica ainda. E aí a gente fala assim, se a mãe usar ômega 3 na gestação, ela diminui o risco da criança de ter uma alergia a essa. Não é super importante? Com certeza. Aí a gente fala que a gente sabe que o uso do ômega 3 também melhora a qualidade de sono do nenê. O nenê consegue fazer horas de sono melhor, ele é uma criança que se assusta menos, uma criança que acorda menos. Aí, essa criança nasceu, a gente vai ter a melhor acuidade visual, a gente vai ter um melhor desenvolvimento cerebral, a gente tem um menor índice de alergias, a gente tem menor índice de cáries nessas crianças também, que é outra coisa super curiosa. Aí essa criança vai crescendo, a gente tem menor índice de déficit de atenção e hiperatividade e quando tem, a gente tem o ômega 3 ajudando no tratamento. Aí essa criança vai ficar mais velha, vamos estar prevenindo doença crônica que a gente sabe que está aparecendo na infância, prevenir aumento de colesterol, triglicérides, prevenir obesidade, prevenir hipertensão na infância, prevenir a depressão que a gente está falando. Aí a menina entrou na fase pré-menstrual, o ômega 3 vai ajudar a evitar aquele inchaço, evitar aquela irritabilidade, vai ajudar essa criança a ter menos depressão também, aquela depressãozinha passageira das primeiras menstruações, que a menina fica mais brava, que ela fica mais quietinha, vai estar deprimindo. Na fase da gestação, aqui o que a gente já falou, melhora a saúde da mãe, melhora a saúde do nenê. E uma coisa importante, Tati, eu atendo muita gestante, né? Eu falo que eu sou apaixonada pelas gestantes. Elas têm uma memória terrível. O ômega 3 ajuda a melhorar a memória, porque como o fluxo sanguíneo fica muito concentrado no útero, realmente o cérebro fica menos oxigenado. Fica mesmo. Gente, é fisiológico isso. O cérebro, nas não mamães, gestantes, o cérebro fica mais devagar. Então, o ômega 3 ajuda a melhorar o raciocínio, o que as gestantes sabem que é importante. É bom para a mamãe e para o bebê que está se formando. Exatamente. Na fase aí da menopausa da mulher, vai suavizar os sintomas da menopausa. Os sintomas da andropausa também no homem. Os homens, muito homem não sabe que eles também passam por um processo parecido com a menopausa, com oscilação hormonal. E homem vive tirando sarro de mulher, né? Ah, é TPM, menopausa e brinca, tira sarro. Isso aí é tudo frescura. É que o homem, ele sofre um pouco menos. O do homem, ele é mais... É um pouco mais brando. Suave, assim, Mas, Tati, a depressão, ela é extremamente presente no homem. Então, sabe aquele homem que você fala assim, tá ficando velho, tá ficando chato, tá ficando ranzinza. E no homem o ômega 3 também age de maneira Ele também tem essa função. Pera? O que o ômega 3 faz, Tati? Ele melhora a ação dos hormônios. Seja no homem ou na mulher. Seja no homem ou na mulher, seja no diabético. Então, tudo que é mediado por hormônio, os hormônios vão agir de uma forma melhor, vão ter uma vida útil maior e aí a pessoa vai sofrer menos pela falta daquele hormônio. Aí, no idoso, o que ele vai fazer? Ele melhora até a captação de cálcio pelos ossos, então ele diminui o índice de osteoporose. E a questão cerebral aí é fundamental. Diminui o Alzheimer em 73%, diminui o índice de Parkinson, diminui a evolução dessas doenças. A gente até falou ontem também sobre Alzheimer no programa. Então, como é importante essa nutrição, né? A questão dos alimentos com essas doenças, a relação delas é bem intensa. Exatamente. E como o ômega 3 faz parte do cérebro, ele diminui o índice das demências da idade ou das doenças degenerativas. Você sabe que tem um estudo aqui, esse estudo eu achei muito pesado, eu comecei a ler, ele era muito pesado, mas ele avaliava inclusive, Tati, em suicidas a falta do ômega 3. Então, aqueles depressivos suicidas tinham uma redução de ômega 3 circulante muito grande, muito importante. Então, é isso que eu falo, não é uma frescurinha. E você sabe que uma coisa que as pessoas não comentam muito é que a depressão da idade também aumenta o comportamento suicida. O cara que sabe que ele precisa de um remédio, ele para de tomar. Ele sabe que ele precisa ir num médico, que ele está sentindo tal coisa, ele não fala para ninguém, não vai. E não vai no médico. E não vai no médico. Isso vem de uma depressão que pode desencadear um comportamento suicida. Então, veja como é sério o negócio, não é aquela frescurinha. Então, o ômega 3, ele é um alimento, ele não é remédio. E hoje a medicina, graças a Deus, está caminhando para usar cada vez mais os alimentos, né? Ele é um alimento que tem funções na vida inteira, funções preventivas e de tratamento.
e que ele pode ser consumido por qualquer idade, por qualquer indivíduo, exceto alérgicos a peixes. Ele deve ser usado porque a gente não produz e de forma contínua. E você de casa pode receber uma fonte confiável de ômega 3, só ligar na Natural Flora, uma empresa que está há muito tempo no mercado trabalhando com diversos complementos alimentares. E o ômega 3, inclusive, é um dos complementos que mais faz sucesso, até pela classe médica e de maneira unânime recomendar, orientar e sempre reforçar os seus benefícios. Cardioprotetor natural, anti-inflamatório natural, antidepressivo natural. Faz bem para o bebê, faz bem aí para a mamãe, para a gestante, faz bem para a turminha da melhor idade, crianças, adolescentes, homens. Vale a pena você consumir e oferecer também para toda a família. E é o que eu sempre falo aqui, minha amiga, qualquer dúvida, manda uma perguntinha aí pra gente ou fale com o seu médico. Ai, Tati, tem mais intimidade com o meu médico, eu queria uma opinião dele. Fale com o seu médico, você vai ver como ele também vai ressaltar os benefícios. E depois, liga na Natural Flora para garantir aí um tratamento completo. Eles têm as melhores condições, garanto para vocês. OG3 Gold é da Natural Flora, essa empresa a gente conhece, confia, por isso recomenda. Esse produto eu uso, amo e também indico aí para o nosso público que está sempre prestigiando a gente. Liga, eles enviam, você recebe em casa com toda a comodidade. 11 30 13 0909. 11 30 13 0909. Pérola, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Obrigada, um bom restinho de semana. Tati, obrigada e até a próxima. Intervalo rapidinho, você de casa corre e liga para Natural Flora. Não deixa para amanhã, para semana que vem. Não, liga agora, já. 19 11 São Paulo 30 13 0909. 11 São Paulo 30 13 0909. E qualquer dúvida você pode ligar aqui na TV, deixar sua pergunta. Semana que vem a Pérola responde para você. Pode ser, Pérola? Qualquer dúvida que você tenha, turminha, liga. Anota agora o telefone da emissora. 19 São Paulo, aqui no interior, 3871-9620. 3871-9620. É sempre um prazer responder as suas dúvidas, esclarecer aí as suas dúvidas. Volto daqui a pouco, continua comigo, tá? Até já!